A pandemia assola o leste europeu e deixa hospitais em apuros. Especialistas atribuem o fenômeno à disseminação da variante mais contagiosa do vírus encontrada primeiramente no Reino Unido, que responde pela maioria dos casos. Os hospitais da Hungria estão sofrendo uma pressão extraordinária pelas crescentes infecções do novo coronavírus, já que o país se tornou um foco da terceira onda da pandemia que atinge a Europa Central com dureza excepcional. Com a maior parte da região, a Hungria conseguiu conter as infecções durante a fase inicial da pandemia, em março-abril do ano passado, com medidas de lockdown rápidas e rígidas. Mas uma nova onda de infecções que atinge a região em 2021 fez a Hungria superar a República Tcheca nesta semana, com o país com o maior número diário de mortes de Covid-19. O mundo, de acordo com os números da entidade World in Data. Especialistas atribuem o fenômeno à disseminação da variante mais contagiosa do vírus, encontrada primeiramente no Reino Unido, que responde pela maioria dos casos relatados, agora infecta famílias inteiras. A região também obriga uma fábrica grande onde o trabalho remoto não é possível. E desta vez governos relutam em impor um lockdown rapidamente, temendo mais um choque em suas economias na esteira de recessão do ano passado. Embora as informações da nova República Tcheca e na Eslováquia comecem a declinar, a Polônia relatou um número recorde de casos novos que ficou pouco abaixo de 30 mil e o governo cogita enviar pacientes para regiões diferentes a fim de ajudar os hospitais e lidarem com o grande número de pacientes. Depois que as hospitalizações atingiram um nível crítico, da República Tcheca adotou lockdown mais severo no dia 1º de março e implantou exames de forma abrangente nos locais de trabalho. Desde então, viu alguma melhora no número de casos. O primeiro-ministro tcheco, Andrej Babis, admitiu erros depois que o governo foi criado por demorar a aplicar restrições no outono, quando os números dispararam. País com a população de quase 10 milhões de habitantes, a Hungria acumula um total de 18.952 mortes pela Covid-19. Seu premier, Viktor Orbán, está debatendo com empresas as opções para uma reabertura cautelosa de lojas, apesar de os casos estarem aumentando. O governo decidirá as medidas para a Páscoa. Em breve, todas as escolas estão com ensino remoto até 7 de abril com a Agência Brasil. Refinaria na Bahia será vendida na xepa da pandemia e na calada da noite. Enquanto os brasileiros são impactados pelo recorde de 3.251 óbitos de hoje, terça 23, pelo coronavírus, e o presidente da República faz mais um pronunciamento inócuo em cadeia nacional. A imprensa notícia o envio por parte da diretoria da Petrobras de uma suspeitíssima recomendação de fechamento da venda da refinaria Landulfo Alves, RLAM, na Bahia, para o seu conselho de administração. Conforme noticiado pelo Estado de São Paulo, o documento reconhece que a refinaria está sendo vendida a preço inferior à faixa média de referência estimada para o seu valor. Salienta que o TCU fez questionamento sem encerrar a análise do negócio. Mesmo assim, a diretoria, em fim de mandato, insta
os conselheiros para que tome logo sua decisão a suspeito da questão tormentosa. Amanhã, quarta, menos apesar de o presidente da empresa já ter seu mandato vencido e vários conselheiros já terem deixado seus cargos, enquanto outros encontram-se em processos de substituição. O banco da BTG Pactual afirmou que a proposta está 35% abaixo do limite inferior projetado por sua equipe de analistas, e outros especialistas afirmam que as refinarias valem mesmo hoje mais que o dobro do valor oferecido pelo fundo árabe interessado no preço promocional. A operação, engendrada na calada da noite, no apagar das luzes de vários mandatos dos dirigentes e suspeitíssima, e, a meu ver, deverá jogar holofotes intensos sobre os interesses que motivam todo o processo. Desde o início, considero que estava venda foge à lógica de qualquer gestão responsável de uma empresa integrada de petróleo, mais ainda de uma empresa estatal mista com atribuições especiais com a Petrobras e o financiamento do pré-sal, e pretexto para incaustos, pois é garantido pelo próprio valor das imensas reservas já comprovadas com o investimento da própria Petrobras. A alegação de que a empresa está sendo obrigada pelo Conselho Administrativo da Defesa Econômica do CAD também é estapafúrdia, já que foi a própria gestão Castelo Branco que foi voluntariamente ao CAD oferecer a venda de 8 de suas principais refinarias em 2019. O CAD, por sua vez, nunca realizou análise específica dos mercados atendidos por estas refinarias, portanto, nunca foi oficialmente comprovada a condenada a dominância da estatal em cada um deles e para cada um dos produtos que se destinam a diferentes usuários ou compradores, sobretudo diante do pleno acesso de importadores e esses mercados de abertura para autorização privadas de construção e operação de refinaria vigente desde 1997. E pior, a Petrobras nunca se defendeu das minúsculas e específicas denúncias que geraram o processo do CAD. Originalmente apenas aqueceu e ofereceu seu patrimônio. A meu ver, a diretoria da Petrobras já merece ser investigada profundamente, não apenas por possível prevaricação na defesa junto ao CAD, quanto por jamais ter solicitado que os órgãos de defesa da concorrência suspendessem o prazo dado para tais alimentações diante de uma pandemia que paralisou praticamente tudo no Brasil. Além disso, poderá ser responsabilizada na pessoa de cada um de seus componentes pela venda desses ativos por preço vil, sem poder, portanto, utilizar o contexto da pandemia como desculpa. É um absurdo este processo sem transparência, sem lógica, repleto de conflitos de interesse com dirigentes cuja a remuneração é proporcional à arrecadação pelos ativos alineados, pairam suspeitas que associam à diretoria uma empresa extraordinária na venda, o que põe em xeque os incentivos por trás da política de bônus e prêmios. Estamos notificando neste momento cada um dos membros remanescentes do Conselho de Administração da Petrobras e de toda a cúpula do CAD sobre a potencial responsabilidade concorrente deles nesta operação à lupa da opinião pública, da imprensa, do Judiciário e do Legislativo, incluindo, mas não se limitando ao TCU. Já está sobre cada um dos responsáveis por
esta afoita e suspeita transação. A LERJ cria selo Escola Amiga da Saúde Mental. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, aprovou em discussão única nesta quarta-feira, 24/3, o projeto de lei 1363/19, de autoria da deputada Lucinha, PSDB, e do deputado licenciado Renan Ferreirinha, que cria o selo Escola Amiga da Saúde Mental, dado às instituições que contribuam com a inclusão social de pessoas com transtorno mentais e com transtorno de aspecto autistas, TEA. A medida será encaminhada para sanção ou veto do governador em exercício Cláudio Castro. De acordo com a norma, e a escola que aderir ao programa deverá utilizar o selo da Escola Amiga da Saúde Mental em suas peças publicitárias e ser citada nas publicações promocionais oficiais. O selo terá validade por 2 anos, podendo ser renovado indefinidamente mediante a nova avaliação e vistoria pela Secretaria Estadual de Educação, que poderá credenciar instituições públicas ou privadas para avaliar os empreendimentos que pleitarem o selo e fiscalizar o fiel cumprimento dos critérios que autorizam a sua concessão. A história da humanidade demonstra que a pessoa com deficiência sempre esteve afastado dos espaços decisórios. Este projeto de lei é para estabelecer medidas de fomento, visibilidade e apoio de ação relacionada à inclusão social de pessoas com transtorno mental, que prestigiará a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, em igualdade de condições com os demais cidadãos, justificam os autores. Queiroga escolhe médico anticloroquina para comandar protocolo contra a Covid-19. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, escolheu o médico Carlos Carvalho para comandar um grupo sobre protocolos de combate à Covid-19 no Brasil. Carvalho não terá cargo específico na pasta de saúde. Me comprometi a ajudar nesse momento crítico. Não farei parte de ministério, disse Carvalho, que é pneumologista. Professor da USP, Carvalho é um dos maiores críticos do país sobre a utilização da hidroxicloroquina, remédio que, mesmo sem eficácia contra a doença, é defendido por Jair Bolsonaro. Queiroga explicou o que espera de Carvalho em seu trabalho na coordenação do protocolo contra a Covid-19. O médico vai ajudar a sinalizar as melhores práticas contra os sintomas da doença. Por exemplo, quando e que um paciente precisa ser internado, quando precisa de reposição de oxigênio, qual é a melhor técnica de reposição de oxigênio, quais são os marcadores que solicitamos para avaliar a gravidade da doença, quando é que instituímos terapia com corticoide, quando é que devemos usar anticoagulantes, disse o ministro Queiroga. Em abril de 2020, Carvalho comparou a eficácia da cloroquina contra a Covid-19 e da Novalgina, ou seja, nenhum. Eu mesmo tive coronavírus, tomei Novalgina e outros remédios, estou curado. Vou dizer que a Novalgina cura coronavírus, disse Carvalho. Ao ser anunciado como novo ministro em 18 de março, Marcelo Queiroga disse o governo
deveria passar a agir de maneira diferente na luta contra a pandemia de Covid-19 e seguir as recomendações da ciência com a agência Sputnik Brasil. Lira sobe o tom contra o governo Bolsonaro e diz que a crise pode provocar remédios amargos em alguns fetais. Presidente da Câmara pede correção de rumo na pandemia, diz que tudo tem limite e que apertou o sinal amarelo para quem quiser enxergar. Horas depois de se reunir com Jair Bolsonaro para discutir a criação de um comitê entre os poderes de gestão do combate à Covid-19, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, subiu o tom contra o governo ao discursar no plenário da Câmara. Ele afirmou que, se não houver correção de rumo à crise, pode resultar em remédios políticos amargos a serem usados pelo Congresso e alguns deles fatais. É a primeira vez que Lira, aliado de Bolsonaro, faz menção, mesmo que a indireta e ameaça de CPIs e de impeachment contra o presidente da República. Apesar de dizer não ser justo colocar toda a culpa em Bolsonaro, ele cobrou correção de rota, fez críticas ao trabalho do ministro Ernesto Araújo em relações exteriores e falou em tom de ultimato. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar, disse, afirmando que o caos da saúde gerando pela crise de Covid-19 precisa ser um fator de conscientização das autoridades envolvidas no sentido de que o momento é grave, que tudo tem limite. No discurso, o líder do Centrão propôs adotar um esforço concentrado para a pandemia por 2 semanas, atrasando a tramitação de outros projetos para votar textos que tenham como objetivo ajudar no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E CPIs ou lockdowns parlamentares, medidas como os níveis decrescentes de danos políticos devem ser evitadas, mas isso não depende apenas desta casa, afirmou, depende também e sobretudo daqueles que foram daqui, precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave, solidariedade é grande, mas tudo tem limite. Aliados de Lira leram um discurso como uma forma de o presidente da Câmara apertar o botão amarelo em relação às atitudes de Bolsonaro. Isto é, mandatário assumiu o compromisso de tomar as rédeas e comandar o combate ao novo coronavírus. Caso o presidente fale na missão, reforce teses negacionistas, o Congresso poderia tomar remédios amargos, alguns fatais. A pessoas próximas, porém, Lira minimizou o teor do pronunciamento e disse que se referiu à gestão tripartite da saúde e da pandemia para demonstrar que seu objetivo não era cobrar somente Bolsonaro na Folha Expressa. No pior momento da pandemia, fome avança em São Paulo. Efeitos são sentidos na população mais pobre que já vivia em situação de insegurança alimentar. De um lado, as orientações sanitárias indicam que as pessoas devem ficar em casa para conter a disseminação do coronavírus e frear os números de mortes no auge da pandemia. Do outro, a fome e a falta de emprego e o auxílio emergencial leva parte da população às ruas para tentar colocar comida na mesa. Uns saem para trabalhar, outros vão atrás de doações, independente de caso a conta não fecha. Vanessa Pereira, 40, moradora de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, une os dois mundos ao passo em que tenta se proteger da
contaminação, precisa sair de casa diariamente para vender balas e água nas ruas do centro da cidade e buscar doação para alimentar 2 dos 9 filhos que ainda vive com ela. Os gêmeos Enzo Gabriel e Emanuele Vitória, de 6, são criados por ela e pelo atual marido Flávio Alessandro, 40, que perdeu o emprego como operador de máquinas em eventos no início da pandemia. Desde então, ele está buscando bicos com predeiro, mas não consegue encontrar trabalho. Sem movimento nas ruas para conseguir vender e sem auxílio do governo, a saída pedir naquela tarde fazia 2 dias que Pereira estava sem gás em casa, não tinha almoçado, para garantir que os filhos fariam as 3 refeições. Hoje mesmo, se eu falar que eu almocei, eu ainda não almocei. O meu marido comeu um pão que ele trouxe da rua. E é assim que a gente está vivendo. Sobrou um pouquinho de arroz na panela e um pouquinho de feijão para dar à noite para os meus filhos. Conto o cardápio e sempre mesmo arroz e feijão sem mistura. Vez ou outra come ovo, mas é muito difícil. O auxílio emergencial era garantia de que Pereira iria manter sua família com as parcelas de 600 somadas aos 212 que recebeu do Bolsa Família. Conseguia pagar o aluguel de 500. As contas e comprar algo de 300, não comprava comida, nem pagava as contas. Mais ou menos, garantia o teto, como o aluguel atrasado. Vai ter que entregar a casa e ainda não sabe para onde ir. Em março, completam-se 3 meses desde que a última parcela do auxílio emergencial foi paga, foi aprovada em uma nova rodada com valores de 175, 250 e 375, mas só serão liberados em abril. Reportagem da Folha mostrou que, com o valor médio do novo auxílio, o beneficiário conseguirá comprar em São Paulo 39% de uma cesta básica de alimentação calculada em média em R$ 639,47 na capital paulista. Enquanto isso, as desigualdades são aprofundadas e a fome aumenta. O fim do auxílio afetou também o trabalho desenvolvido por Gilson Rodrigues, 36, líder comunitário de Paraisópolis, segunda maior comunidade de São Paulo, presidente do G10 Favelas, enquanto as doações que mantêm a distribuição de marmitas e cestas básicas caíram vertiginosamente, a busca por comida aumentou. Todos os dias, entre 500 e 700 pessoas são alimentadas com quentinhas distribuídas na sede do G10 em Paraisópolis. Tem dias que a comida acaba e a fila continua. No auge da distribuição, cerca de 10.000 marmitas foram dadas em um só dia. Hoje, a escassez de doações faz com que famílias tenham que dividir 1 ou 2 refeições entre todos os moradores da casa. Em 2020, cerca de 120.000 cestas básicas foram distribuídas. Este ano, a doação de cesta é um desafio. São 16.000 pessoas cadastradas no Emprega, programa que conecta moradores desempregados com oportunidades. Ao menos de 8.000 precisam de comida e o trabalho é desenvolvido desde antes do início da pandemia, mas ficou mais intenso com a crise sanitária. O cenário da fome da favela e antigo ele foi só evidenciado com a pandemia, com a falta de políticas públicas. Ele vai se agravando ainda mais, mas não havia essa quantidade de pessoas, essa demanda tão grande agora. Precisamos de mais ajuda, conta Rodrigues. Dados da pesquisa A Favela é a Fome, da Data Favela,
Uma parceria entre o Instituto Locomotiva e a CUFA, Central Única das Favelas, mostra que a média diária de refeições entre os moradores da comunidade é de 1,9 por dia. Pelo menos 8 em cada 10 famílias não teriam condições de se alimentar, comprar produtos de higiene e limpeza ou pagar as contas mais básicas caso não tivessem recebido doações. Patrícia Jesus, 33, mantinha a casa como atendente em um restaurante, moradora de uma ocupação na chácara Maria Aparecida, em Mauá. Ela perdeu o emprego no início da pandemia, quando a doença respiratória do filho Lucas, 16, uma bronquite severa, os forçou a ir constantemente ao hospital. Equilibrava a atenção com a saúde dele com os cuidados com filhos mais novos. João 5, Esteve 4 e a Caterine 2. Para buscar sustento, Jesus começou a fazer faxina. Com a piora da crise, mal conseguia tirar 300 por mês. Começou cancelando a internet, terminou trocando itens da própria casa em troca de alimentos para os filhos. Trocou chapinha, liquidificador e secador de cabelo por leite, arroz, feijão e óleo. Ela tenta fazer trocas porque está difícil conseguir doação sem Bolsa Família e auxílio emergencial. Não tem renda nas redes sociais, faz postagem oferecendo algo em troca de alimento. Às vezes parece uma pessoa boa e fala, não vou te doar. E outras pessoas que não estão numa situação muito boa falam que podem ajudar trocando, sabe? É assim que eu tenho mantido eles para não chegar ao ponto de dizer que estamos morrendo de fome. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que o agravamento da fome do Brasil anterior à pandemia, quando 4 em cada 10 famílias viviam em insegurança alimentar. A crise sanitária, no entanto, está levando a fome em uma situação trágica. No caso de São Paulo, para Renato Maluf, ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e professor do CPDA da UFRR do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a pandemia no estado gera um impacto crescente na fome. Eu posso afirmar que, junto com o agravamento da pandemia em São Paulo, que pelos dados é muito grande, certamente há um agravamento de segurança alimentar, diz. A insegurança alimentar, por sua vez, trará consequências imediatas para a população que precisa se expor para buscar comida. Milhares de mortes evitáveis, pessoas padecendo dos efeitos do contágio, um sistema de saúde colapsado é um prejuízo econômico maior do que o imaginado. Efeitos sentidos principalmente entre a população pobre. A pandemia afeta mais fortemente os mais vulnerabilizados, que são aqueles em insegurança alimentar. Então, posso afirmar que a pandemia amplia a insegurança alimentar dos setores vulnerabilizados, porque perdem renda ou porque têm dificuldade de acesso aos alimentos. Em relação entre a crise sanitária e a crise alimentar, já era esperado, completa a Folha Expresso. Volkswagen, Mercedes, Nissan do Brasil também interrompe a produção por conta da pandemia. O agravamento da Covid levou a Nissan do Brasil a ser terceira montadora e anunciar a interrupção da fabricação de veículos. O anúncio foi divulgado nesta quinta-feira, 25. A Nissan do Brasil anunciou que interromperá sua fabricação de veículos entre os dias 26 e 9 de abril, afetando a planta da montadora em Resende, no Rio de Janeiro. A expectativa é retomar as atividades na segunda-feira, 12.
buscando garantir a segurança de seus funcionários com parte do esforço de reduzir o impacto da pandemia, adaptar a empresa ao cenário atual dos desafios enfrentados pelo setor automotivo e garantir a continuidade do negócio. A Nissan decidiu adotar férias coletivas em seu complexo industrial de Resende de 26 de março e 9 de abril. Com isso, a produção será retomada no dia 12 de abril, diz comunicado da empresa. Anteriormente, a montadora Volkswagen também havia anunciado na última sexta-feira, 19, a suspensão de sua produção de veículos entre os dias 24 de março e 4 de abril. Já a Mercedes-Benz anunciou a interrupção de suas fábricas em São Bernardo do Campo, São Paulo. O Juiz de Fora, Minas Gerais, entre os dias 26 de março e 5 de abril. Ambas decisões foram tomadas após um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que pressionava para as montadoras interromperam as atividades por conta da preocupação pela segurança dos funcionários com o agravamento da pandemia da Covid-19. Tem que mudar. É a política externa do Brasil. Crítica presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais, fez duras críticas nesta quinta-feira, 25. A condução da política externa brasileira pelo chanceler Ernesto Araújo. Pacheco afirmou que o trabalho do Itamaraty está aquém do esperado e cobrou mudanças no órgão. As declarações foram vistas como um recado para que o presidente Jair Bolsonaro demita Araújo. Muito além da personificação ou do exame sobre o trabalho específico de um chanceler, o que se tem que mudar é a política externa do Brasil. Evidentemente que ela precisa ser aprimorada e melhorada, as relações internacionais precisam ser mais presentes, disse Pacheco. O Senado também afirmou que o Brasil precisa de uma representatividade externa melhor do que tem hoje. O atraso na chegada dos insumos vindos da China para a fabricação de vacinas contra o coronavírus, por exemplo, foi interpretada por muitos como uma retaliação do país asiático. As declarações e posturas de família Bolsonaro e Araújo, a demora acabou deixando o chanceler ainda mais pressionado, com diversos parlamentares pedindo sua saída do cargo. Tivemos muitos erros. Pacheco disse nesta quinta-feira, 25, que um dos muitos erros cometidos pelo governo federal durante a pandemia foi justamente as dificuldades diplomáticas com alguns países. Eu considero que nós tivemos muito erro no enfrentamento dessa pandemia. Um deles foi o não estabelecimento de uma relação diplomática de produtividade com diversos países que poderiam ser colaboradores neste momento agudo de crise que nós temos no Brasil. Então ainda está em tempo de mudar para salvar vidas, criticou. Na quarta-feira, 24, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, também criticou a política externa brasileira sem citar o nome de Ernesto Araújo. Segundo a empresa, os alertas do Congresso fizeram com que o Planalto iniciasse a busca de um nome para substituir o atual chanceler com a agência Sputnik Brasil. AstraZeneca publica novos resultados de estudo nos Estados Unidos e reduz eficácia de sua vacina. A terceira etapa do novo estudo sobre a vacina da AstraZeneca nos Estados Unidos revela eficácia de 76% na prevenção de casos sintomáticos da infecção. Anteriormente,
foi informado que a eficácia era de 79%. Nesta quinta-feira, 25, a AstraZeneca publicou novos dados sobre a terceira etapa dos estudos da vacina contra o coronavírus, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, Reino Unido e realizada nos Estados Unidos. A farmacêutica revelou que o imunizante mostrou eficácia de 76% contra a Covid-19 com sintomas e de 100% contra as formas graves ou críticas da doença e hospitalização. Sua efetividade contra o coronavírus sintomático no grupo de voluntários maiores de 65 anos foi de 85%. O imunizante foi bem tolerado e nenhuma preocupação de segurança relacionada à vacina foi identificada, segundo o comunicado. Durante o estudo, foram registradas 190 infecções sintomáticas entre 32.449 participantes. Os resultados publicados anteriormente informaram que houve 141 infecções. Além disso, foram registrados 8 casos da forma grave da Covid-19, todos eram do grupo de pessoas injetadas com placebo. Os participantes foram randomizados em uma proporção de 2 em 1 entre os grupos que tomaram vacina e o placebo. A análise primária é compatível com nossa análise interina publicada anteriormente e confirma que nossa vacina contra a Covid-19 é altamente eficaz em adultos, inclusive os maiores de 65 anos, afirmou Mani Pangalos, vice-presidente executivo da biofarmacêutica P&D da AstraZeneca. Pangalos adicionou que a empresa espera com interesse para apresentar seu pedido regulatório à Administração de Alimentos e Medicamentos FDA, na sigla em inglês, e se prepara para a distribuição de milhões de doses nos Estados Unidos. Na segunda-feira, 22, foram publicados outros dados, revelando a eficácia da vacina em 79% contra a Covid-19 com sintomas e de 100% contra as formas graves da doença, com a Agência Sputnik Brasil.